Bom dia, paz seja com todos. Vamos tomar um cafezinho juntos? Cafezinho evoluto. Graças a Deus. Mas vamos falar um pouquinho da palavra de Deus hoje? Eu separei hoje um texto que é um texto muito importante da palavra de Deus. E penso eu que essa palavra que eu quero deixar para você aqui hoje é uma das palavras mais importantes que todo evangélico, todo cristão, toda pessoa deveria ouvir, entender e colocar em prática. Eu quero ler aqui para vocês no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. Diz assim, olha: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Tem uma outra versão que está dizendo assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nessa Bíblia está dizendo: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: a nossa luta. Então a luta de Paulo, a luta da igreja, a minha luta, a sua luta não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal. Deixa eu falar uma coisa. Não. Contra demônios, contra principados e potestades, espíritos malignos. A nossa luta não é com ou contra pessoas. Nossa luta, ela é espiritual. O marido chega em casa bêbado, não adianta bater nele, quebrar ele no pau, espancar. Chega drogado, não adianta bater, arrancar sangue da pessoa, machucar a pessoa, porque a nossa luta é contra demônios. Então, enquanto você estiver vivo, vivendo na face da terra, você vai passar por lutas, você vai enfrentar lutas. A sua luta só vai acabar quando você chegar lá no céu, quando você estiver no céu com Deus e começar a eternidade ao lado do Senhor. Então lá você não vai ter mais lutas, mas enquanto você estiver vivo, você passará por lutas. E eu quero mostrar para você um texto que está aqui em 2 Samuel, capítulo 11, verso do 1 ao 5, fala sobre Davi, que é o rei Davi, o escolhido de Deus. Então fala assim, olha, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 diz assim, ó: na primavera, época
em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, estava nu, pelada, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi então mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O que eu quero dizer para você? Que no tempo da guerra, no tempo da batalha, Davi ficou em casa. Davi já era rei, já tinha conquistado muitos reinos, muitas batalhas, e ele estava sossegado. Então teve um dia que ele quis ficar em casa, ele ficou no sossego da sua casa, ele ficou no palácio, ele ficou descansando. E a Bíblia fala assim que ficar em casa, ficar no palácio, é zona de conforto. Meu irmão, nessa vida você não vai ter mais zona de conforto. Você só vai ter zona de guerra, zona de batalha. E Davi, que era um homem de guerra, ficou na zona de conforto, ficou no seu palácio, ficou na sua casa. Quando ele ficou em casa, ele caiu, ele adulterou, ele traiu a confiança de Deus, a sua esposa, suas concubinas. Ele traiu um homem de Deus que era Urias, um fiel soldado, um homem fiel a ele, leal a ele. A Bíblia ensina para nós que quando a gente busca a Deus, a gente está entrando em uma batalha. Buscar a Deus é batalha. Ir na casa de Deus é batalhar, é buscar, é guerrear. Deus fala assim: nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Nessa batalha eu batalharei por vós. Então, quando você vai para a igreja, você está indo para a guerra, você está indo batalhar. Quando você fica em casa, quando você fica em zona de conforto, você está sendo tentado, você pode cair em tentação. Quando Davi ficou em casa, estava tendo culto lá na igreja, os fiéis soldados de Davi estavam em batalha e Davi estava em casa folgado, sossegado, em zona de conforto. Então ele caiu, então ele pecou. Deixa eu te falar uma coisa sobre Davi. Davi foi uma pessoa chamada segundo o coração de Deus, assim como eu, você. Mas Davi era especial. Deus fez uma promessa para Davi dizendo assim, olha, que ele iria se assentar no trono de Davi. Lá no céu existe 2 tronos, o trono de Deus e o trono de Jesus. E o trono que Jesus se assenta, a Bíblia fala que é o trono de Davi. Olha que honra! Deus está assentado no trono de Davi, um homem, para honrar uma promessa, honrar uma palavra dada a um escolhido. Davi foi um homem segundo o coração de Deus,
um homem leal, um homem que amou a Deus sem condições, sem ter o que falar. Mas a Bíblia diz assim que a história de Davi foi manchada por esse pecado. Eu sei que Deus o perdoou, eu sei que ele foi perdoado, eu sei que ele continuou sendo rei, mas a Bíblia fala que quando ele ficou em casa, na zona de conforto, ele caiu. Quando você fica em casa e tem culto lá na sua igreja, você está correndo o risco de cair, de você perecer. Davi disse assim que uma coisa ele pediria a Deus e também a buscaria, que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para aprender no seu santo templo e contemplar a formosura do nosso Deus. Então, quem busca Deus se fortalece, quem busca Deus vence a batalha. Quando tem culto na sua igreja, você fica em casa, seja o que você estiver fazendo, você está perdendo a batalha. O inimigo está prevalecendo sobre você. Mas quando você vai para a igreja e você batalha, você vai ouvir uma palavra, está tendo culto, você está participando, você está presente ali, Deus vai te abençoar. Olha, não deixe o inimigo manchar a história da sua vida. Esse livro maravilhoso que Deus está escrevendo na sua vida sobre você. Não deixe o seu livro, o livro da sua história, da sua vida, ser manchado, porque você ficou em casa, você caiu e você pecou, você ficou na zona de conforto. É por isso que muitas vezes Deus não nos dá tudo o que nós pedimos na hora, porque Deus sabe que se Deus der tudo para nós na hora que a gente quer, a gente não volta mais na igreja, a gente não volta mais para buscar a Deus. Então guarde essa palavra. Existe uma luta sendo travada de anjos contra demônios, luta do espírito contra a carne. Você tem uma luta sendo travada. Nós temos uma luta para travar, está sendo travada. Então, entregue a sua vida a Jesus e busque a Deus enquanto se pode achar. Não fica na sua casa tendo culto na sua igreja. Vá buscar a Deus. A igreja é a casa de Deus, é a casa do Senhor, é o templo de Deus. Vá buscar a Deus, vá buscar uma palavra, vá buscar uma oração, vá fazer a sua oração, vá entregar o seu dízimo, vá entregar a sua oferta, vá entregar a sua vida, vá buscar a presença de Deus, vai louvar a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um bom dia para você, fica com Deus, amém? Um abraço aí para o Ney, para o Rael, para Marice, Dona Benedita, tá bom? Fica com Deus aí.